a excelência do chamado de Deus. Que está registrado em Efésios capítulo 4, verso de 11 a 13, e no Antigo Testamento, Josué capítulo 1, verso 2, 3, 5, 7, 8 e 9. Efésios 4, de 1 a 13. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. Na outra versão, na Bíblia de Jerusalém, está escrito, ao estado de homem perfeito, atingindo a plenitude de Cristo. Josué, capítulo 1, versículo de número 2, e 3, e 5, e 7 a 9. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Abaixa a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, até o presente momento, nós oramos, nós louvamos, nós te adoramos com a leitura da tua palavra, mas queremos agora, Senhor, ouvir o Senhor falar com cada um de nós, para que nós possamos ouvir a sublimidade da tua voz. E age e opera neste lugar, porque agindo o Senhor, ninguém o impedirá. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesta noite solene, neste domingo, dia 4 de setembro de 2016, estamos reunidos nesta casa de oração para nos alegrar e louvar a Deus pela ordenação da nossa irmã Simone da Silva Sequeira ao sagrado ministério missionário
desta igreja. Quando nós examinamos com atenção os textos lidos, é lícito afirmar que ambos os textos, tanto o texto de Josué, capítulo 1, lá no Antigo Testamento, quanto o texto de Efésios, capítulo 4, verso de 11 a 13, lá no Novo Testamento. Ambos os textos dissertam sobre um assunto em comum: a excelência do chamado de Deus. Aquele que é chamado por Deus necessita estar revestido da completa e perfeita compreensão dessas palavras, para que possa evidenciar a excelência de um chamado que já é excelente. Percebe? Sendo assim, para que o líder possa evidenciar a excelência do seu chamado, ele necessitará fundamentar o seu ministério sobre 3 pilares ou 3 grandes atributos. O líder precisa ter conhecimento, o líder precisa ter comprometimento e o líder precisa evidenciar também um espírito de superação. Com respeito ao atributo ou ao pilar chamado conhecimento, os textos lidos revelam que o líder que é chamado por Deus ao sagrado ministério deve saber, ele deve conhecer, primeira coisa, que Deus chama, confirma e garante o chamado. Irmã Simone, Deus te chamou, Deus confirma o teu chamado e Deus garante o teu chamado. Nos textos lidos está escrito: e ele designou, em outras versões, concedeu, em outras, deu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Esse chamado é de Deus. Então não abra mão disso. O Senhor te chama. O Senhor vai confirmar e tem confirmado o seu chamado. E o Senhor garante o teu chamado. No texto lá do Antigo Testamento, em Josué capítulo 1, Deus fala para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto. Dispõe-te agora. O que é isso? Chamado de Deus. Deus chamou Josué. Dispõe-te agora. Irmãos, tem gente que é chamado, mas fica protelando o chamado de Deus. Quando Deus está falando: meu servo, dispõe-te agora. Nós não conhecemos o que vai nos acontecer no dia de amanhã, irmãos. Então não posso de forma alguma ficar protelando o chamado de Deus. Porque Deus quando chama, Ele confirma o chamado e Ele garante o chamado. Mas Josué, dispõe-te agora. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado. Olha aí, Deus confirmando o chamado. Deus confirmando o chamado. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou o quê? Eu vou te dar.
É Deus confirmando, é Deus garantindo o quê? O chamado, irmãos. Se você está aqui nesta noite e você tem um chamado de Deus, não protele, não procrastine o chamado de Deus. Você não sabe o que está reservado para você amanhã, só Deus sabe. Não perca essa oportunidade de atender ao chamado de Deus. Aquele que é chamado, verdadeiramente deve ter consciência, isto é, o conhecimento da origem do seu chamado. Aquele que é chamado, deve ter consciência de que é o próprio Deus quem concede, designa, dá autoridade mediante o chamado. Então, quando Deus falou para Josué que todo lugar que pisar a planta do pé dele, ali ele estava dando o quê? Autoridade. E nós temos autoridade. No nome de quem? De Jesus. O conhecimento dessa autoridade deve provocar naquele que é chamado um imenso sentimento de responsabilidade. Conhecer a essência e a origem do chamado é o primeiro atributo que deve fundamentar o seu ministério missionário, Simone. Amém, irmã? Irmã Simone, não foi carne nem sangue quem te chamou, mas foi o próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jamais permita que essa certeza seja roubada do seu coração. O apóstolo Paulo, ele passou por situações em que o seu chamado foi questionado por algumas pessoas. A essas pessoas, Paulo declarou o seguinte: observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo, mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós somos. Porque, se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para a edificação e não para a destruição vossa, não me envergonharei. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 7 e 8. Então, Paulo, ele tinha plena consciência da autoridade do chamado dele, com vistas à edificação do povo de Deus. Então, não permita que ninguém questione o seu chamado. Até o Senhor Jesus Cristo evidenciou convicção e conhecimento do seu chamado. E foi essa convicção e conhecimento do chamado de Cristo que o levou a aceitar a cruz. Jesus disse: se meu Deus fosse vosso Pai, certamente me haverias de amar. Porque eu vim de Deus. Olha, ele sabia da onde que ele veio, da onde era a origem do chamado dele. E aqui estou. Não vim de moto própria, ou seja, não vim por mim mesmo, porque eu quis. Mas ele, o Pai, me enviou. João 8:42. Irmã, esse conhecimento de que Deus te chamou, de que Deus vai garantir o teu chamado, é muito significativo.
O segundo aspecto de respeito ao comprometimento. A excelência do chamado, porque o chamado é excelente, irmãos. Porque ele é feito por um Deus que é excelente. O nosso Deus é um Deus excelente. Então, quando ele chama, o chamado dele é o quê? É excelente, não pode ser de outra forma. Mas para que eu e você possamos evidenciar a excelência desse chamado, nós precisamos ter o quê? Comprometimento com o chamado.